Bom pessoal, vamos começar esse design. Neste design nós vamos trabalhar um design híbrido entre linha e caneta. Começamos com a higienização. Essa higienização pode ser a seu gosto. Você pode fazer com sabonete, destringênicos, com shampoo Johnson, com água boricada, lenço umedecido, que é o meu caso. A limpeza de pele fica por sua conta. Agora nós vamos deixar a pele bem sequinha, para que na hora que começarmos a fazer o nosso desenho, não fique borrado. No caso, eu estou usando um tufo de algodão. Você pode usar papel toalha, lenço, fica a seu critério também. Mas temos que ter a pele bem sequinha e bem limpinha. Agora vamos começar com as nossas marcações. A primeira marcação é a padrão, que é no canalzinho do olho, que é o nosso limite. Lembrando, nosso limite. E nesse design, pessoal, eu estou utilizando um carimbo. Eu ensinei nos meus cursos vocês usarem lápis dermatográfico ou batom, mas pode ser usado também o carimbo, tá bom? Essa linha é uma linha de algodão 100%. E para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube ou qualquer outra plataforma, isso é um curso VIP que eu ministro para os meus alunos. Vamos lá, canalzinho do olho, limite no rosto. Essa marcação pelo olho facilita, porque nós podemos pegar em várias partes do rosto, mas no olho facilita. Achei o meu ponto limite, agora eu vou me achar o meu PI, ponto inicial. Essa dimensão eu tenho que transferir para o outro lado também. Então, eu vou encontrar o limite, que é no canalzinho do olho, e depois vou colocar o mesmo diâmetro, o mesmo espaço adiante, preservando pelos. Lembrando que essa marcação, o intuito dela é preservar pelos e centralizar no rosto. Agora nós vamos utilizar do paquímetro. Vou melar ele com lápis dermatográfico. E vou achar o meu PF, e levando em consideração, lembrando, levando em consideração o finalzinho dos pelos do próprio cliente. Faço a marcação de um lado e transfiro ela para o outro lado. Agora eu vou melar mais um pouco o paquímetro e achar o ponto alto. Lembrando que a referência do ponto alto ela é variada. Pode ser em qualquer lugar, sendo que o corpo fique maior do que a cauda. Nesse caso, eu estou pegando no finalzinho do olho. Se você observar no finalzinho do olho do meu cliente, tem o ponto de arco, o ponto alto. Agora, com a linha suja com o carimbo preto, tem que ser o carimbo preto, eu confirmo as minhas marcações. Coloco exatamente em cima só para dar uma sujeira a mais até a testa, para mim não ficar sem esse desenho no meio do procedimento. Agora vamos com a L1, que é a linha base para a altura da sobrancelha. Essa é a linha base. Nós pegamos no pezinho dos dois pelos. Nesse caso, a sobrancelha dele já é um pouco controlada, não é tão torta, não tem tanta expressão. Mas se tiver, tome cuidado. A L2, nós vamos colocar dando largura a esse trabalho. Sempre melando a linha. O L3, nós vamos encontrar entre os pontos altos, que é aquele ponto de arco. Lembrando, pessoal, que quem tem expressão, muita marca de expressão, a sobrancelha é uma mais alta que a outra. Então, tome cuidado. No design simples, a sobrancelha continua mais alta que a outra. Na micropigmentação, tente ajustar. Vamos lá, agora nós vamos ligar os pontos, os 5 pontos que eu ensino para os meus clientes, que já encontrando o formato da sobrancelha. Essa linha superior é feita para facilitar o desenho em linha reta, que o corpo de qualquer sobrancelha é em linha reta. A parte de baixo tem que tomar cuidado, porque nessa parte de baixo nós temos uma linha reta, mas temos também uma parte côncava, que é no crânio, onde fica o globo ocular. Então, tome cuidado para não borrado e nem barrigas na sua linha. Faça o mesmo processo de um lado e do outro.
Agora, nesse momento, nós temos o corpo da sobrancelha desenhado, com o início definido, ponto alto definido e o final da sobrancelha definido. Nós vamos fazer também um finalzinho com a caneta. Neste finalzinho com a caneta, nós vamos tomar bastante cuidado, porque essa curva ela é primordial. Você vai conectar sempre o corpo da sobrancelha com o formato que você quer. Esse formato pode ser arqueado, levemente arqueado ou levemente anguloso. Eu sempre indico, faça levemente arqueado primeiro, mostre para o cliente. Se ele gostar e tiver abertura, aí você coloca a sobrancelha mais arqueada. Mas sempre cuidado. No caso desse cliente, nós estamos fazendo ela levemente arqueada. Pessoal, um adendo a todo design. Você vai colocar o desenho encaixado no rosto do cliente. Se o rosto do seu cliente é tortinho, deixe ele mais tortinho. Não precisa arrancar um monte de pelo e afinar a sobrancelha do seu cliente. Deixe um pouco torto. Sempre mostre um desenho mais limpo possível. Quando você mostra um desenho com qualidade, ele bem limpo, as linhas bem definidas, o seu cliente avalia um formato melhor. Avaliando um formato melhor, ele vai conseguir te entregar uma resposta melhor. Observe bem que o desenho está bem trabalhado. Eu sempre tento lapidar bem a linha antes de mostrar para o cliente, ok? E outra coisa, pessoal, cuidado sempre quando for arrancar os pelos. Tente preservar ao máximo. Coloque para o seu cliente que a sobrancelha dele é melhor deixar crescer do que arrancar. Por mais que seja fácil você tentar arrancar para controlar um desenho, não ocupe uma sobrancelha bonita, grossa ou um pouco mais preenchida, corrigindo o erro de uma errada, arrancando pelos dessa sobrancelha. Tenta sempre preencher o máximo possível. Lógico, não deixando ela suja, mas preenchendo. No caso desse cliente, ele tem uma sobrancelha com os pelos bem diferentes, é bem desorientado, mas tem um pelo penteado, é um pelo grosso e pelo penteado, com bastante falha. No caso desse cliente, os pelos não crescem mesmo, sempre foi assim, e a gente vai tentando manter um desenho limpando os excessos. Se no futuro próximo esse cliente quiser fazer uma micropigmentação, ok. Caso contrário, nós só mantemos o desenho. O lado esquerdo do cliente geralmente é mais difícil para minha pessoa. Eu não gosto de ficar com a mão no peito do cliente, mas para você que trabalha dessa forma fica mais fácil. Vire o rosto do seu cliente e cuidado com a curva. A curva tem que ficar igual no ponto alto e na parte de baixo. Essa curva ela não pode ficar distorcendo o desenho, ela tem que estar unindo o desenho, a parte de baixo com a parte de cima. E um lado parecido com o outro. Vamos lá, os pontos que vocês têm que olhar. Sempre o início, se está parecido, a largura do início. Se o início está retinho ou levemente anguloso. O ponto alto, que é o meio da sobrancelha, onde dá a curva. Se ele está parecido com o outro lado. Se a curva de baixo está parecido com a curva de baixo do outro lado. Se a curva de cima está parecida com a curva de cima do outro lado. A finalização dessa sobrancelha, a pontinha final, lá onde eu estou limpando agora. Essa parte tem que estar parecida com o outro lado. Tanto olhando de frente com o cliente, quanto olhando de cima do cliente, pelas costas dele. Observe sempre esses dois pontos. No caso desse cliente, ele gosta de uma sobrancelha limpa, bem aparada, por conta dos pelinhos que são arrepiados. No caso dessa sobrancelha que inicia com os pelos arrepiados, a gente apara sempre arredondando.